clínico da pneumonia. Isso aí todo mundo sabe, é o mais fácil do mundo, né? Um sujeito gripadão, né? Ele tem tosse produtiva, febre, falta de vontade de fazer as coisas, pode ter dor torácica se ele tossir muito, porque a tosse causa dor torácica, pode ter dor torácica porque a pneumonia está periférica e está irritando a pleura, e tem graus variados de dispneia, dependendo do tamanho do acometimento aí pulmonar, quanto também do quanto que ele tem de reserva cardiorrespiratória, né? E dependendo se ele já tem aí uma doença, uma insuficiência cardíaca ou uma DPOC, uma pneumonia vai causar muita dispneia. Uma pneumonia pequena no indivíduo rígido pode cursar sem falta de ar. Aí a pergunta que eu faço para vocês, pneumonia causa nariz entupido, pessoal? O que vocês acham? Não, né? Nariz entupido é gripe, é resfriado, bom. Mas ter o nariz entupido é fator de risco para pneumonia. Então, a pessoa que tem uma IVAS, ou especialmente uma influenza, ela pode aumentar de 3 a 5 vezes a chance de desenvolver pneumonia nos primeiros 5 a 10 dias. Então, é comum o paciente se apresentar com sintomas de IVAS, uma infecção de viária superior que não melhora nos 3 ou 5 primeiros dias, isso pode sim ser uma complicação infecciosa bacteriana pulmonar. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque não é que tem nariz entupido que ele não tem pneumonia. Por quê? Porque ter a gripe ou ter outras infecções de viária superior pode sim favorecer o aparecimento da pneumonia. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Uma das coisas interessantes é justamente o quanto que a gente acerta, né, o diagnóstico de pneumonia no serviço de emergência. E o que a gente vê é que a gente erra muito, muito mesmo. Se a gente for ver quantos dos pacientes realmente tinham pneumonia aí após uma avaliação cuidadosa do caso clínico depois do atendimento de emergência, dá mais ou menos metade dos pacientes. Então a gente erra o diagnóstico de pneumonia em metade dos pacientes, sendo que a bronquite aguda, o traqueobronquite, talvez seja o diagnóstico diferencial mais comum, o que a gente mais erra, atribuindo aí a pneumonia, mas também insuficiência cardíaca, exacerbação de DPOC ou mesmo uma IVAS, né? São aí as coisas que a gente chama de pneumonia sem ser. Para isso a gente precisa ter ciência, ter aí bastante noção dos critérios diagnósticos para o diagnóstico da pneumonia e que o principal deles é a presença do infiltrado pulmonar. E a gente tem que avaliar o raio-x com muito carinho, muito cuidado, para não perder ou achar infiltrado onde não tem. A febre com mais de 38 graus ou uma hipotermia com menos de 35, aumento ou redução do número de leucócitos, mais de 10.000 ou menos de 4.500, especialmente se esses estão desviados à esquerda, também são critérios para o diagnóstico de pneumonia. E os critérios clínicos na sintomatologia, como tosse, falta de ar, dor do tipo pleurítica, taquipneia, hipoxemia e uma ausculta de crepitação compatível com o infiltrado pulmonar. Do ponto de vista de radiologia, a gente tem vários exemplos. Aqui eu tenho um que não deixa a menor dúvida, não é? O que eu tenho aqui? Uma consolidação do lobo superior à direita e dentro aqui do lobo, se vocês forem observar, eu tenho o broncograma aéreo. Consolidação com broncograma aéreo tem diagnósticos diferenciais que não são pneumonia, mas eles são muito mais raros. Em geral, quando eu vejo isso no raio-x, eu posso ter aí uma boa certeza de que se trata de uma pneumonia. Aqui temos outro tipo de apresentação. O que é isso? No pulmão direito também apareceu uma cavidade com nível hidroaéreo. Isso aqui se trata de um abscesso pulmonar. Como começou o abscesso pulmonar, se vocês forem notar, existe um infiltrado em volta do abscesso, que dá uma ideia de que isso começou com uma consolidação e que abscedou. Por quê? Porque o micro-organismo que causou essa consolidação era um anaeróbio, provavelmente que adivinha de uma pneumonia aspirativa. Aí fez esse abscesso pulmonar que a gente observa com clareza aí na radiografia. Lembrando que muitas vezes existem cistos, né, que também têm esse aspecto e mesmo com nível hidroaéreo não necessariamente são infecciosos. É um câncer que necrosou lá no meio, é eventualmente um cisto num paciente que infectou, e a diferença é o infiltrado
em volta da lesão. Então, o abscesso pulmonar, ele, em geral, tem essas areazinhas de consolidação em volta do abscesso, porque ele começa na consolidação e absceda. E aqui a gente tem um terceiro exemplo, né, também de um raio-x bem típico, um infiltrado aí talvez um pouco mais irregular, nessa região do pulmão esquerdo, que é a língula, borrando inclusive a área cardíaca, né? Então esse paciente aqui também, uma consolidação, um diagnóstico de pneumonia de comunidade. E aqui está normal, né? Não é tão normal assim. Normal ou alterado? Este raio-x aqui, que está aí à esquerda de vocês. O que vocês acham, pessoal? Normal ou alterado? Vocês estão vendo alguma área de consolidação, alguma coisa que chama a atenção desse raio-x? Quem acha que é alterado? Levanta a mão. Quem acha que é normal? Levanta a mão. Quero ver aí, vamos lá. Ó, é isso, normal. Ainda bem, é o meu raio-x, pessoal, então tá normal. Se vocês virem alguma coisa diferente, falem comigo ao final da aula para, né, eu me cuidar. E esse aqui, pessoal? Esse raio-x aqui do lado direito de vocês. Aí tá fácil, né? Normal ou alterado? Quem acha que tá alterado? Todo mundo. Mas nem sempre a vida é tão gentil com a gente de mandar um raio-x tão obviamente normal e um raio-x tão obviamente alterado. E o que a gente vê é coisas como essa daí. E esse raio-x, pessoal? Normal ou alterado? Um paciente que vem com tosse, ele está há 5 dias com o nariz entupido, uma febre de 38 graus, e ele chega, a gente já está com o plantão cheio, será que isso é uma gripe? Será que é uma pneumonia? Na ausculta pulmonar eu não consigo identificar nada, vou pedir um raio-x para não tigrar, e aí o que temos? Normal ou alterado? Agora ficou difícil. Eu mesmo, para que vi esse raio-x, tive que olhar um tempinho aí para ter certeza se estava normal mesmo. Quem acha que está normal? Quem acha que está alterado? Se a gente olhar com carinho, pessoal, olha lá. Aqui, vocês estão vendo o cursor? Então aqui eu tenho uma costela. Aqui eu também tenho costela. Aqui eu também tenho costela. E aqui em cima também é costela. Isto daqui é uma janelinha que não devia ter uma opacificação. Então, olhando com cuidado, eu percebo que tem uma opacificação aqui no pulmão esquerdo, que é sim, uma pneumonia, é uma consolidação. E o paciente tinha clínica, tinha aí toda uma alteração de apresentação clínica que justificava ele ter, de fato, uma pneumonia. Então, esse paciente tinha aqui uma pneumonia, é uma pneumoniazinha pequena. Acredito que 99% dos médicos que atendem um caso como esse fica tentado, né, a falar que é um princípio de pneumonia. Legal, a gente gosta de falar, é um princípio de pneumonia. Né? Não, mentira. Princípio de pneumonia não tem consolidação. A gente fala princípio de pneumonia quando a gente está com vontade de dar antibiótico, só que não tem como justificar, né? Daí você fala princípio de pneumonia, é um princípio de pneumonia. E aí você dá o antibiótico e deixa tranquilo. E esse aqui, pessoal? Mais um, que eu não sei se está normal ou alterado. Quem acha que está alterado? Quem acha que está normal? Então vamos lá. Este raio-x aqui, a primeira vez que eu olhei ele assim, eu falei, não, não me chamou muita atenção, não. Aí me mostraram o quê? O perfil, olha lá. E apareceu a pneumonia oculta, que estava atrás do diafragma. 30% do pulmão a gente só vê quando faz a incidência do perfil, então é muito importante fazer o perfil para avaliar se de fato o paciente tem ou não consolidação. Se a gente for ver com calma aqui, tinha um borramento do diafragma esquerdo aqui que entregava, que dizia que de fato tem uma pneumonia. Foi isso que você viu? Aí, tudo bem, olhos de águia. Então, muito bem, tinha pneumonia aí, e é como eu falei, o raio-x às vezes entrega fácil, às vezes a gente tem que dar uma apertada nele para ter certeza do exame. Causas de pneumonia, como a gente mencionou, bactérias principais, causas de pneumonia, vírus, micobactéria, fungo e causas químicas, né, ou irritações não infecciosas que a gente vai chamar de pneumonite. Do ponto de vista de quais os micro-organismos que causam pneumonia, o pneumococo ele é responsável por 30% a 70% das pneumonias de comunidade, é muito. Então,
pensou em pneumonia de comunidade, tem que lembrar e tem que tratar o pneumococo. Hemófilos, de mais ou menos 5 a 20% das pneumonias, gosta muito de paciente com doença respiratória como DPOC. Micoplasma, clamídia, legionela, de 10 a 50% das pneumonias são por esses 3 micro-organismos que a gente agrupou juntos porque eles são os atípicos. E aí isso é uma confusão, porque palavra é uma coisa poderosa, né? Então a gente chama ele de atípico, dá a impressão de que o que eles causam é pneumonia atípica. O germe atípico causa pneumonia atípica. E não é verdade, pessoal. Esses micro-organismos, eles deviam ter outro nome. Na verdade, eles deviam ser chamados de micro-organismos intracelulares. Porque eles não crescem em cultura, porque eles são intracelulares. E não atípicos, porque eles não causam pneumonia atípica. O micoplasma até que causa, mas legionela dá pneumonia com consolidação, ruim, mata. Então não é que eles causam pneumonia atípica. Pneumonia atípica o que é? É uma pneumonia que é infiltrado pulmonar, que é síndrome infecciosa, mas com uma evolução menos toxêmica e uma apresentação radiológica, mas com infiltrado intersticial, um pouco de aumento septal. Então uma pneumonia com uma apresentação mais leve. E qual é a principal causa de pneumonia de apresentação atípica? Pneumococo. Não é esses bichos atípicos aí. Então, como eu disse, né, a gente tem esse mesmo nome para duas coisas diferentes na história da pneumonia. Enterobactéria, os gram-negativos, de 2 a 10% dos casos de pneumonia, especialmente em quem? Muito doente, muito idoso. E a pseudomonas, por último, mas não menos importante, porque a pneumonia por pseudomonas é sempre do mal, ela é grave. Especialmente porque pseudomonas gosta de quem já tem doença estrutural pulmonar, como bronquiectasia, DPOC avançado. E o diagnóstico, né? Habitualmente a gente não tem confirmação etiológica, o tratamento com antibiótico é empírico, mas se a gente hospitaliza o paciente, é importante colher uma hemocultura desse paciente na apresentação inicial. Pneumonia grave, eu devo colher hemocultura. Se está expectorando ou se tem bronquiectasia, doença pulmonar prévia, também é importante eu colher o escarro. Lembrando que a hemocultura também, mas especialmente o exame do escarro, deve ser imediatamente encaminhado ao laboratório de microbiologia. Porque o que a gente vê muitas vezes, né, é o potinho do escarro que fica lá no posto de enfermagem durante 6, 12, 24, 3 semanas, né, tomando sol às vezes, né, com a esperança talvez de crescer um hipopótamo de lá e sair do pote. E não é, precisa ser manipulado rapidamente pelo laboratório de microbiologia. Então a gente tem que ter esse cuidado. Do ponto de vista de exames laboratoriais, né, além dos exames que a gente usa para compor o risco, a proteína C reativa é bem importante dos pacientes que vão hospitalizar, porque ela é um marcador precoce de resposta ao tratamento. E também de falência, portanto. A gasometria a gente pede, especialmente naquele paciente que está taquipneico, mesmo com a saturação ainda normal ou quase normal, e no paciente que está hipoxêmico. Porque veja, o paciente está taquipneico, ele pode estar saturando 98. Se ele está saturando 98, mas o PCO2 dele está de 12, quer dizer, ele está precisando hiperventilar para manter a saturação, na hora que ele dormir ou que ele fadigar, ele vai entrar em insuficiência respiratória grave. A gente tem que detectar isso rápido, né? Então a gasometria serve para isso. Hemograma, glicemia, função renal, todos esses são marcadores de gravidade. A gente já vai ver quando a gente observar aí os critérios de gravidade. Bom, do tratamento empírico, o que a gente tem que ver? Qual antibiótico eu vou dar, se eu vou usar um amplo espectro ou espectro mais restrito, e o risco, tanto individual quanto populacional, para cada micro-organismo. Quem tem risco de pseudomonas? Como eu disse, paciente que tem alteração estrutural pulmonar, bronquiectasia, DPOC grave, fibrose cística, ou aquele paciente que usou o corticoide recentemente, usou um antibiótico recente, eventualmente aquele muito desnutrido. E o risco para gram-negativo, para enterobactéria, é o paciente que mora em casa de repouso, muito doente, com múltiplas comorbidades, especialmente comorbidades cardiopulmonares, idoso e com antibiótico recente. Risco para anaeróbio, ele tem que ter aí um risco de ter grandes aspirações, porque ele bebe, etilista, ou tem convulsão, ou tem episódios de aspiração por qualquer outro motivo, Parkinson ou demência.
doença esofágica, como câncer de esôfago ou megaesôfago, e a má higiene oral. Então, se ele não tem dente ou se ele tem dente podre, ele tem um risco aumentado de fazer a aspiração colonizada aí com o anaeróbio e fazer a pneumonia por anaeróbio, que eventualmente complica para abscesso pulmonar. Aqui o abscesso pulmonar, né, como a gente viu. O abscesso pulmonar ele tem dois sabores. Ele pode ser só por anaeróbio ou ele pode ser um mix de anaeróbio com gram negativo. Geralmente, esse paciente que tem abscesso pulmonar pelo mix tem uma flora mista, tem gram negativo lá dentro, né? E isso faz com que ele tenha um quadro mais toxêmico, um quadro mais septicêmico. E vírus, né? Vírus, em geral, é na época certa, então depois de abril até mais ou menos julho, que a gente tem endemia de vírus, especialmente a influenza. Obesos, gestantes, imunossuprimidos, pacientes com câncer, têm maior risco de fazer pneumonia viral. Essa aqui é uma paciente minha com um princípio de pneumonia, né? Pneumonia pequenininha, né? Consolidação do pulmão direito. Essa paciente testou positiva para o vírus do H1N1, né? E a gente tratou tanto com a medicação antiviral, o oseltamivir, quanto com antibiótico, porque lembra, 40% das pneumonias virais tem pneumonia bacteriana superajuntada. Então, se eu for aí traçar o que a gente tem que lembrar, do paciente que é jovem e sadio para aquele idoso ou com comorbidade, pneumococo é sempre importante e micro-organismos atípicos vão diminuindo aí a sua importância, enquanto bacilos gram-negativos e pseudomonas vão aumentando a importância nos pacientes com comorbidades ou idosos. Então, na hora que eu vou bater o martelo na pneumonia, eu tenho que avaliar qual é a vulnerabilidade que o meu paciente individual tem e se isso vai mudar a minha diretriz para avaliar o local de tratamento e, portanto, o antibiótico. Eu vou decidir se ele vai para casa, se ele vai ficar observado, ou em observação, internação, ou se ele vai internar em terapia intensiva. Se eu acho que o risco de morrer dele é menos de 1%, ele vai para casa. Nos pacientes que eu vou internar, eu vou mandar para UTI, lembrar que no PS é o lugar de fazer a primeira dose do medicamento. E aí o que eu tenho, né, para avaliar os critérios de gravidade? Eu tenho a escala do Porte, que vai me dizer se ele vai para casa ou vai internar, e vai me dizer, portanto, o antibiótico que ele vai tomar. E o Porte, ele tem